Gênesis capítulo 40, versículo 8 a 13. Queria lembrar você que está conosco, domingo, ceia, né? 2 cultos aqui, culto presencial às 10 horas da manhã, nós vamos estar juntos, e às 19 horas, culto presencial e online. Se você não puder estar conosco, que você prepare então uma mesa aí para você naquele momento que a igreja vai estar celebrando a ceia, você possa participar conosco aqui da ceia do Senhor, tá bom? Amém, gente? Vamos lá? Faça isso então domingo, tá? E se você puder, não estiver nenhuma restrição, né? Quiser estar conosco, às 10 horas nós vamos estar aqui, tá bom? Vamos lá? O texto começa assim: eles responderam, cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Eu vou pular alguns versículos. Gênesis capítulo 40, versículo 16 a 22 agora. Eu estou continuando a história. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Gente, é uma história, mas tem uma palavra aqui para nós, tem um ensino. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada para isso, para ensinar, corrigir, orientar. Então, eu estou falando isso para que agora você se submeta a um ensino da leitura da palavra. Há uma palavra aqui, e a sua busca pode produzir algo extraordinário, porque eu fiz anotações, eu busquei, eu tentei abrir isto, mas Deus pode falar algo ao seu coração que eu sequer aqui anotei. Deus pode fazer isso. Ele conhece o teu coração, a tua sede, a tua busca, como alguém que diz desesperado: eu preciso da tua palavra, eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. Amém? Vamos orar juntos, por favor. Pare o que você está fazendo agora. Vamos orar por um instante, pedir a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, ela é doce como mel.
A tua palavra, ela é preciosa. A tua palavra, ela é uma luz no nosso caminho. A tua palavra, Senhor, é um tesouro. A tua palavra, Senhor, para nós é algo precioso. Nós buscamos a tua palavra. Agora estamos juntos aqui, aquietamos o coração para ouvir a palavra do Senhor. Pessoas vão ouvir depois de alguns dias e a palavra permanece viva. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, vamos lá. Se você puder, e é uma insistência da minha parte, anote algumas coisas, não deixa passar, tá bom? Não deixa. Jesus falou assim, que nós nos tornamos como cisternas rotas, que não retém a água, né? A água vem, passa e vai embora. Nós precisamos fazer aquela cisterna que vai retendo água, águas profundas, águas do Espírito, a palavra do Senhor para a nossa vida. Guarda no teu coração, tá bom? E ela vai produzir, ela vai ter efeito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quando José estava na prisão, e é esse o contexto que eu estou lendo agora, José, ele foi posto, a confiança, a graça de Deus na vida dele, ele foi posto naquele lugar ali, como que o responsável pelos prisioneiros, né? Ele tinha chaves, ele andava por ali, conhecia quem entrava, quem saía, né? Ele devia até mesmo ali passar ali pelas celas, cumprimentando, falando com os prisioneiros. E um dia, passando, ele percebeu dois ali, que estavam bem tristes, calados, talvez sem se alimentar direito. A tristeza faz isso. E ele então parou e perguntou: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim? E eles falaram: olha, nós dois tivemos um sonho, e a gente não sabe o que quer dizer isso, e está angustiando aqui. E aí ele disse: Deus dá a capacidade da revelação do sonho, conta para mim, fala o que é. E quando contou, ele falou: olha, você vai ser restituído ao seu posto, à sua função. O rei vai fazer isso, e você, infelizmente, você vai ser executado. Olhe, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu acredito que a parte mais difícil do ministério pastoral, e aqui no ministério pastoral eu estou definindo como quem guia, né? Quem guia, quem leva, quem está conduzindo. A parte mais difícil, eu chego a dizer até triste, é lidar com pessoas que não percebem como o fim da sua vida vai ser triste. Como que as decisões, a maneira como a pessoa está vivendo, como ela está levando a vida dela, é igual você que tem filho que não te ouve. Eu imagino a tristeza que fica, a gota ali na tristeza ali que fica no teu coração, aquela mancha, você falar e seu filho não ouve, você querer o bem para ele, e você falar para os seus filhos: olha, come isso ou não come, olha, faça isso, não faz. É a mesma coisa, é um sentimento, né? É uma parte que entristece, você perceber a pessoa como que jogando um dom fora. Porque tem gente que ela se engana, porque ela sabe, mas ela cria uma casca onde ela se engana, pensando que ela vai viver para sempre. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia diz que a nossa vida é uma brisa, né? É algo que vem e vai embora, é rápido demais. Não é algo que você possa dar ao luxo de desperdiçar. Gente, se você puder me ouvir agora, ouça isso, olha, desperdiçar vida,
sopro de vida, ar que você respira, desperdiçar projeto, você é um projeto de Deus. E tem gente, e a parte triste do ministério, é pessoas que, desculpa, parece, para você não ficar chateado comigo, parece que está brincando com a vida. Porque às vezes a pessoa está assim, vou fazer, vou viver, no dia seguinte vou morrer. Nós temos lidado com pessoas que vão do céu ao inferno em segundos. Segundos, a pessoa está no auge, sabe, irmãos, e por não ter princípios, fundamento, por isso que eu vou agora estar ministrando o tema de hoje aqui, se perde, meu irmão, se perde completamente, meu Deus do céu. Tema de hoje, vamos lá, quem sabe você queira estudar, né? Tema de hoje, uma definição em minha vida. Uma definição em minha vida. A palavra definir, olha gente, é maravilhoso, né? A palavra definir quer dizer dar significado. Dar um significado, gente, não pode, né? Eu mesmo, eu já notando, eu pensava, quantas coisas eu passei, quantos lugares eu estive, quantas funções, e o que me trouxe aqui hoje para ministrar, abrir a minha boca, foi as definições que eu fui dando à minha vida, definindo quem eu sou, quem eu quero ser, não perder nada, às vezes passando por uma luta tremenda, mas na luta definindo quem eu queria ser, eu não queria me perder, eu não queria que aquilo fosse um prejuízo só, uma história triste, não, definir como um testemunho de uma virada. A fornalha na minha vida, irmão, não é um problema só, é um testemunho. A cova de leões, irmão, não é uma história triste, não, eu defini como um testemunho. Porque os planos de Deus na minha vida não podem ser frustrados. As perdas, as lutas, as coisas que me aconteceram, eu fui definindo como um testemunho. É sobre isso que eu quero falar hoje, quantas oportunidades nós tivemos de definir a nossa vida, de não perder não, de jeito nenhum, tem propósito nisso, não posso, isso não é algo... Não é acidente, minha vida não é um acidente, meu nascimento tem um significado, minha vida tem um significado, aleluia. E aí eu queria pregar isso para você, definir, olha lá, uma definição, olha, sai do meio dali daquele, sabe, olha lá, não dá para enxergar o outro, não sabe quem é, não sei se você está vendo a imagem, eu estou olhando para a imagem aqui, olha lá, sai disso, meu irmão, se define quem você é. Nós estávamos no sertão e Lorival, pastor lá em Osasco, estava ministrando uma palavra e Deus tomou meu coração ali e Ele me deu uma oportunidade ali de falar algo e eu falei, sabe, irmãos, que falta na nossa vida uma definição, quem você é. Meu irmão, assuma seu posto, se posicione, se você é um homem de Deus, seja um homem de Deus. Se tem dom na sua vida, meu irmão, nós devemos buscar os melhores dons e exercer dons na nossa vida, não podemos ocultar, ninguém acende uma lâmpada para ficar apagado, escondido. Meu irmão, define a sua vida, tem lâmpada sobre a sua vida, lugar alto, você entende? Ó, não dá para perder tempo, não dá para, eu vejo aí discussões que, meu Deus gente, não dá. Eu defini minha vida lá atrás para não ter que ficar discutindo hoje, até mesmo algumas teorias, teologias, doutrinas. Ah, não dá. Meu irmão, eu sou servo, pronto. Defini isso lá atrás. Sou servo, quero servir o Senhor. Entra em discussões, porque não há uma definição. Pessoas que passaram por situações que só serviu para envelhecer. Você só perdeu
Não ganhou nada, sabe por quê? Porque naquele momento você não definiu. Eu sou um sonho de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Eu não posso, irmãos, não posso me dar o luxo de perder um dia, porque Deus tem planos. Quando eu vejo pessoas, você tem que discutir se ela vai orar. Você está pensando se vai orar, você não definiu quem você é. Está discutindo fidelidade, meu irmão. Fiel é uma definição. Sabe, servir, não estou no momento bom para estar. Meu irmão, eu decidi definir minha vida. Sou servo, com problema ou sem problema, eu sou servo. Eu vou servir o Senhor. E isso faz com que, enquanto eu dei significado de servir, o Senhor, olha, o Senhor está cuidando de tudo. Isso é um testemunho que eu posso te dar. Enquanto eu, naquele momento que talvez eu poderia ter negado, dizer, não, eu vou me recolher. Não vou não, eu vou servir. Definir como servo. Eu vi Deus, o favor, o cuidado de Deus cercando a minha vida. Esses 3 personagens trazem uma lição para nós muito grande, né? Essa história que eu acabei de ler para você, falando de José, o copeiro e o padeiro, né? O chefe lá dos padeiros. Eu queria extrair algo aqui com você da leitura. Você vê como é que agora seria importante anotar, para você tirar algo desse texto aqui. Primeiro, o padeiro. O padeiro. O texto fala assim, está lá escrito, quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse, eu também tive um sonho. Você vai perceber aqui, claramente que até esse momento, esse homem, esse padeiro aqui, esse personagem, não havia nenhuma definição na vida desse homem. Uma vida sem propósito, uma vida na interpretação do sonho. Olha, eu estou te levando a abrir agora o texto, vai tirando do texto, da interpretação do sonho, para ele. Imagina esse homem aqui, José falar para ele, sua vida vai acabar, você vai ser executado. Mas no sonho, preste atenção, você vai entender isso agora, olha, havia cestos de pães, muita coisa ainda, gente, para acontecer. Só que porque não havia uma definição, preste atenção, isso é muito sério, olha. Ele não falou assim, olha, eu estava com a cesta e eu não tinha pão para oferecer. Tinha muita coisa ainda, mas como não tinha uma definição, estava perdendo tempo, sabe, irmão, sem significado. As aves comiam os pães. Olha aí, vai ser executado, sabe por quê? Por causa disso, não tem isso. Meu irmão, você está vivendo do quê? Tive um sonho, eu tinha um monte de pães num cesto na minha cabeça. Olha quanta coisa, e você não está percebendo. Tem chamado de Deus, tem propósito de Deus, tem obra de Deus, tem planos do Senhor, e você não deu um significado, não definiu quem você é. Quem você é? Pessoas que não estão percebendo que suas vidas estão se acabando. Você não é mais um menino, você é um homem agora, e vai esperar chegar numa idade que você não consegue mais sequer dar frutos, carregar os frutos para servir. Não está percebendo que está acabando tudo. E uma coisa importante, olha, importante, eu anotei aqui, é que muitas pessoas são, mas não têm função. Qual a sua função hoje? O que você faz hoje? Irmão, eu sou um padeiro, tá bom, tem pão, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo hoje? Por favor, fale algo, dá um significado, define algo aí. Não, mas eu estou lá, meu irmão, é isso aí. Não, eu estou multiplicando os dons, eu estou servindo, eu estou trabalhando, o que Deus tem feito, estou fazendo algo. Não, está dormindo.
Sou um homem, então o que você está fazendo como homem? Ah, sou rico, aleluia. O que você está fazendo com a sua riqueza? Não, sou um homem de Deus, uau. O que você está fazendo como homem de Deus? Qual a função? Meu irmão, isso é muito sério, muito sério. 2, o copeiro, outro personagem, ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Existem pessoas, e eu falei para você, que são pessoas que não estão percebendo que vai acabar, uma hora vai acabar, e ela não percebeu. Não percebeu, gente. Brincou, se enganou, dormiu, cochilou, foi vivendo e não percebeu. Gente de potencial, gente de chamado, gente de palavra, que tem palavra de Deus, e nada. Todos enxergam nela um potencial, só ela que não acorda para isso, para desenvolver. Não é a história desse homem, não é. É lindo, gente, o sonho dele é lindo, é maravilhoso. São oportunidades que você não perde, meu irmão. Quem você é, qual a definição? Ele falou: olha, eu tive um sonho, era uma parreira, e ela tinha galhos, e era assim, olha, os galhos dela produziam, saíram as flores, depois das flores, saíram as uvas, e quando saíram as uvas, eu espremi, e dali, olha, eu coloquei num copo, e eu servi o rei. Gente, olha, a Bíblia fala assim: da muita ocupação vem os sonhos. Você precisa definir sua vida, dar um significado para ela, em meio a situações. Não pode perder oportunidade, não pode. Oportunidade é algo que o Senhor nos dá. A gente é muito, né, assim, o Senhor tem nos dado uma vida perfeita, meu Deus, com todas as funções, e nós não temos um significado. E quantas pessoas com deficiências, com dificuldades, estão aí dando um significado maravilhoso em suas vidas. O tema de hoje, uma definição em minha vida. Eu não posso mais perder tempo. Talvez você não saiba por que as pessoas estão te tratando como estão tratando, porque você não definiu. Você precisa definir quem, meu irmão, dá um significado na sua vida, aleluia. Uma mulher, por exemplo, lá no livro de Cantares, ela é uma torre alta. O que quer dizer isso? Meu irmão, para alcançar tem que escalar, tem que subir, não é uma mulher qualquer não, Deus definiu, não sou mulher para qualquer um, não, tem que escalar a torre, sou um homem digno, um homem de Deus, define, para de brincar. Não, eu sou um servo, a minha função é ser um servo, é trabalhar, ser útil, eu vou me gastar, vou me deixar ser gasto, porque é a definição que eu dei para a minha vida, não tem tempo para perder, meu chamado é para ser útil. E você vê quantas pessoas aí estão. Esse homem, ele falou: olha, eu tive um sonho, eu estou aqui na prisão agora, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu tive um sonho, e nesse sonho, eu continuava sendo aquele que serviu o copo do rei. Eu continuo, eu posso estar passando o que for, mas a minha vida não para de dar fruto, não para, meu irmão. Eu já passei por situações, eu estou preso, ele está falando, eu estou preso aqui, me ajuda, eu tive um sonho, olha, esse sonho está mexendo comigo, sabe por quê? Porque eu estou preso, mas eu me vejo espremendo cachos de uva, enchendo o copo do rei, agradar o coração do rei. Aí José disse: daqui a 3 dias, o rei vai te restituir. Sabe por quê? Porque tem definição, meu irmão, tem significado. Diz um amém aí, vai. Está me acompanhando, está estudando comigo aí. Tem mais um personagem, hein? Vamos lá, José.
Em Gênesis capítulo 40, versículos 6 e 7, fala assim: quando José veio vê-los de manhã, lembra que eu falei que ele passeava lá, andava pelos corredores lá da prisão, quando ele estava fazendo isso pela manhã, talvez dizendo: gente, bom dia, vamos lá, notou que estavam preocupados, então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Aqui já fazia mais ou menos 1 ano que José estava preso. 1 ano. Deixa eu falar para você, quando você define a sua vida, e hoje é um tempo de definição, dá um significado, meu irmão, pode levar o tempo que for, pode acontecer o que for, os planos de Deus, meu irmão, não param sobre a sua vida. Você vai perceber, há um direcionamento de Deus, Ele te leva por caminhos assim que você nem entende, você vai entender depois, mas você percebe: o meu pastor me guia às águas de descanso, me leva a pastos verdes, o meu pastor, e se eu andar pelo vale da sombra da morte, até ali, eu não temerei, porque Ele está comigo ali, Ele está me guiando, é o Senhor que está guiando. Sabe por quê? Porque eu defini minha vida, eu sou dEle, eu pertenço a Ele, a minha vida está nas mãos dEle. Deixa eu te falar, José já estava ali 1 ano preso, passou por tudo que passou, do sonho ao poço, do poço a ser vendido. Olha que emoção forte é essa, ser vendido para pessoas que você nem sabe o que vai acontecer na sua vida. Depois ser dado numa casa lá, e naquela casa ser humilhado como um homem que abusou de uma mulher sem ter feito, essa injustiça de alguém falar que você fez o que você não fez, que você é o que você não é. E aí prisão, 1 ano na prisão. Mas preste atenção, é isso que eu quero, uma definição. Gente, olha, pensa nos problemas que José tinha, né? Lidando com seus próprios problemas, suas crises, suas incertezas, lidando com tudo isso. Ele notou que tinha 2 homens com problemas. Quando você não tem significado, não tem uma definição na sua vida, sequer você nota que existem outros. Sabe por que até hoje não tem significado, não tem definição na vida? Porque você olha somente para os seus problemas. Os seus problemas. Aliás, muita gente vive como se só ela tivesse problema, mas ninguém tem problema. Gente, você deve achar, por exemplo, que eu subo aqui para pregar, que a minha vida, gente, eu ganhei na loteria e me tornei pastor. Agora que eu tenho milhões, vou ser pastor. Não, meu irmão, não é isso. É chamado, e ninguém toma essa honra para si. É chamado, e muitas vezes é experimentado ainda. É assim, meu irmão. Mas como eu dei uma definição na minha vida, dei um significado, a Bíblia diz assim, que nas coisas concernentes a Deus, eu consigo me condoer, diz a Bíblia. O sacerdote se condoer dos errados e dos ignorantes. Você consegue ver, José viu 2 homens, passando por tudo que ele estava passando. Eu vou tentar criar cena, só para você, José andando ali, lembrando dos irmãos dele, ofendendo, xingando, vendendo ele andando ali. Mas ele tem um significado, tem um sonho, tem uma definição. Ele conseguiu ver 2 homens com problemas. Olha, você entende? É uma direção de Deus. Ele parou, falou com os homens falaram o sonho. Ele pediu para um deles, falou: olha, quando você sair daqui, fala de mim, fala que eu não deveria estar aqui, eu não tenho culpa, conta lá a minha história, fala lá para eles. Olha, gente, é Deus está agindo.
E ele foi esquecido. O copeiro que saiu esqueceu completamente dele. Mas Deus está direcionando. E Deus tem os planos. E aí Deus então dá sonhos para o faraó. Aí o copeiro lembrou. Aí quando o copeiro lembrou, aí você percebe esse agir de Deus. Deus está fazendo coisas tremendas. Eu fui para o sertão agora. Estive lá no sertão. E eu vou falar para você, eu descobri hoje, porque eu fui no sertão nesses dias, nesse tempo. Eu fui para ouvir uma história que eu agora, confesso a você, não sai da minha cabeça. Aí você começa a entender que realmente a gente tem que trabalhar. E olha que assim, às vezes eu penso que eu acho que eu estou trabalhando, aí eu voltei falando, meu Deus, estou trabalhando pouco. É a história de uma mulher com 2 filhos pequenos, que se ajoelhou, e os filhos perceberam que ela ia se matar, e os filhos começaram a pedir para a mãe, chorando para a mãe não fazer aquilo, e a mãe então colocou uma corda, prendeu a corda na maçaneta da porta, se ajoelhou e soltou o corpo. E os filhos vendo aquilo lá, chorando e chorando, dormiram de tanto chorar, foram encontrados deitados junto com a mãe ali. São pessoas que estão aflitas aí fora. Eu fui lá para ouvir essa história, que mexeu comigo, para ver, meu Deus, quanta coisa Deus ainda quer fazer, né? E aí você vai entender que você precisa dar um significado para a sua vida. Vem comigo agora, como ter essa definição na vida, como ir, cada passo, cada história, cada momento, cada contexto, cada situação você define, não deixa os outros definirem, não deixa a vida definir por você não, meu irmão, define. Em meio até à sujeira, define que você vai ser limpo. Em meio aos problemas, define, não, vou ser fiel, mesmo na dificuldade, eu vou dar a oferta da viúva pobre, eu defini na minha vida. Define, meu irmão, com problema ou sem problema, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Define, dá um significado para a sua vida. Lembre-se disso, definição é ter significado. Como? Vamos lá. Primeiro, e aqui eu vou fechar o estudo de hoje, uma vida com propósito. Uma pessoa sem propósito é como um navio sem leme. Olha, tem tudo, gente, só não tem direção. Cria uma imagem agora na sua mente, tem tudo, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser bonito, luxuoso, o que você quiser, só não tem direção. Uma vida com propósito traz definição, traz uma direção, eu sei para onde eu estou indo, e não negocio, meu irmão, isso. Essas conversas, meu irmão, não me atingem. Eu sei para onde eu estou indo, há uma direção, há um propósito, não troco isso por nada. Gênesis 41, 9. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Quando você vive uma vida com propósito, com direção, Deus vai guiar, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. José falou, contei para você, falou para o copeiro, lembra de mim, ele esqueceu. Deus deu sonho para o faraó. Quem que interpreta sonhos? José. Quando o faraó estava angustiado, o copeiro falou: eu vou ter que confessar, eu errei. Eu saí da prisão com um propósito, eu me perdi. Eu perdi no meu propósito. Tem um homem, e esse homem é José, e ele interpreta os sonhos. E ele até contou, eu tive um sonho, ele interpretou. E você entende, irmãos, que
todo esse processo, toda essa definição que você não recuou, que você não permitiu se perder, traz você para esse momento aqui, olha. Eu imagino que aquele copeiro falou: Faraó, tem um homem que eu errei com ele, porque esse homem, agora eu entendo, esse homem ele foi enviado para cá, para esse momento, para salvar vidas. José mesmo depois pôde dizer: não foram os meus irmãos que me venderam, foi a definição de Deus, os sonhos de Deus na minha vida, me trouxeram para cá, para salvar muitos. Será que você não está esquecendo do propósito da sua vida, do seu chamado? Será, quando a sua mãe te deu o nome, tinha um significado e você ignorou isso? Não está na hora de resgatar esse significado? Deixa eu falar a você, eu durmo muito bem, com problema ou sem problema. Os meus problemas não me fazem perder o sono. Olha, ouça isso. Os meus problemas, posso estar passando o que for, meu irmão, eu durmo, não tem problema. Mas uma coisa que me faz demorar para dormir são os propósitos de Deus na minha vida. Pensar, meu irmão, eu tenho que pregar, eu tenho que ajudar os necessitados, eu tenho que servir, eu tenho que fazer algo. Meu Deus, precisamos fazer algo por pastores que estão pensando em desistir da obra, porque estão sofrendo, não tem mais recursos, não tem mais como pregar, estão perdendo suas igrejas. Estamos agora no mês de agosto aí, olha quantas pessoas levantando. Isso me faz demorar para dormir. É a igreja calada, o mundo gritando, mês de agosto aí, lutando contra a violência contra a mulher, e a igreja não tem uma manifestação, irmão. Se alguém tem que levantar a bandeira, é a igreja do Senhor, porque nós, irmãos, é o que vamos provocar justiça nessa terra, levantar bandeira. E isso me faz demorar para dormir, pensando: o que eu vou fazer, meu Deus, para parar esse índice de suicídio que está aumentando. Meu Deus, eu quero me definir como resposta de Deus para o aflito, para o necessitado, dar um propósito na minha vida, um chamado, uma direção. Posso perder tempo. E aí quando eu vejo alguém discutindo comigo, fala: eu não consigo orar, não consigo ler, porque não tem propósito, não consigo estudar, porque não tem propósito. O propósito é tão sério na sua vida, que você não namora com qualquer um. Sabe por quê? Porque você tem propósito. Que você não vai a qualquer lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho propósito, não me dou ao luxo. Minha vida tem direção, minha vida tem chamado. Eu nasci para isso, fui criado para isso. Não quero me perder, não quero sair, não quero estar no lugar errado na hora errada. Pelo contrário, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Esse é o meu propósito. E a sua vida vai começar a se definir quando você começar a viver uma vida com significado. Tudo tem um significado, tem um testemunho. Talvez as pessoas olhem e falem: nossa, mas o que está acontecendo? Espera, você vai ver, é um plano maior de Deus na minha vida. Ainda vou testemunhar o favor de Deus nessa terra. Certamente, irmãos, verei o bem do Senhor nessa terra e vou testemunhar. Meu Deus não falha, Ele não me abandonou, meu Deus não me largou no deserto, Ele caminha comigo de dia e de noite. Meu Deus, no deserto há um propósito, Ele faz sair água da rocha, há um propósito. Desafio hoje, uma definição na minha vida é viver com propósito. Tem que ter um propósito, tem que ter um significado. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Urgente nós precisamos aprender isso. A viver uma vida que tem chamado, a viver uma vida que é uma resposta, a viver uma vida... Eu fico triste porque as pessoas, elas mudam de igreja, tentando resolver os seus problemas. Olha, deixa eu falar algo a você.
Você que está na Carisma, né? Vou falar da Carisma. Você não veio para a Carisma para resolver os seus problemas. Seus problemas em qualquer igreja, em qualquer lugar, não só nessa igreja, o Senhor resolve os seus problemas. Você veio na Carisma para ser dom de Deus, para viver propósito, para viver o carisma. Carisma é isso, dom favorável de Deus para os outros. Foi para resolver problema. Resolver problema, meu irmão, Deus te socorre em qualquer lugar. Mas há um propósito. Deus te trouxe aqui para viver aqui. E olha, digo e afirmo, não é, meu irmão, para frequentar a igreja, é para ser igreja em todo lugar que você for. E isso diz curar os enfermos, pregar o evangelho, servir os necessitados, ser graça de Deus, ser dom de Deus, ser favor de Deus na vida dos outros, meu irmão. Aí sim, aí você vai entender o que é propósito, meu Deus. Tudo que eu estou passando tem um propósito de Deus. 2, como então essa definição? Como ter essa definição? Meu irmão, conhecer a vontade de Deus, não é a minha, meu irmão, não é dos outros, não, é do Senhor na minha vida, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, Senhor, a vontade dEle para a minha vida. Na minha oração, se você orar perto de mim, você vai ouvir: Senhor, meu desejo é viver a tua vontade, como ela é feita nos céus, aqui na terra, eu quero viver essa vontade do Senhor. Então, que o céu venha na terra, para que eu viva a tua vontade, Senhor, teu propósito, teu chamado, tua direção. Importa para mim o teu querer, meu irmão, um anseio de vida, 52 anos clamando ainda, eu quero viver a vontade de Deus, não quero me perder, porque se eu não buscar isso, eu me perco entre vontades, anseios. Não, meu irmão, a vontade de Deus, a vontade de Deus. E aí eu começo: Senhor, me dá ouvidos para ouvir a tua vontade, me dá coração sensível para perceber o teu querer, porque me importa o teu querer, Senhor, me importa. Uma definição na vida, meu irmão, é você voltar o teu coração inteiro a um clamor pela vontade de Deus, não a minha, mas a tua vontade. Eu abro mão, Senhor, para viver a tua vontade. Eu nego a mim mesmo, o meu querer, Senhor, eu nego até os meus anseios para viver a tua vontade, Senhor, os teus planos para a minha vida, o teu chamado, a definição do Senhor para a minha vida, porque já há uma definição de Deus para a minha vida. Eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou nova criatura, eu sou sacerdote, eu sou, irmão, a menina dos olhos de Deus. Eu sou bendito, ele fala, eu sou bendito dele. Aleluia. Eu quero até o último dia ouvir a sua voz de uma definição clara. Servo. Conhecer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos ensina: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Definindo. Eu vivia assim, mas eu me converti. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Ele tem planos com a minha vida, Ele tem propósito, tem um chamado, Ele tem um significado para a minha vida. Deus os transforma por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você poderia pensar nisso rapidamente. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o significado de tudo isso? Qual a definição que você dá? Aquele menino entre os porcos disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dar uma definição na minha vida, eu não posso mais perder tempo. Vou voltar para a casa do meu pai.
o pai põe um anel no dedo, trazendo para ele um significado: você é meu filho. Por último, 3. Como então definir, como trazer esse significado, essa definição na nossa vida? Entregue sua vida nas mãos de Deus. Entregue. Gente, eu falei para você que é o desafio pastoral, né? O desafio pastoral é esse. Você vê pessoas que elas estão conduzindo suas próprias vidas. Não é ovelha. Não é ovelha. Tem nada de Deus. Você olha, você vê, não tem nada de Deus naquilo. E ela acha que está indo. Está indo sem definição, sem ter um propósito, sem conhecer a vontade de Deus, está vivendo. Está vivendo. Não tem tempo com o Senhor de comunhão para conhecer os propósitos de Deus, que são eternos, conhecer a vontade do Criador. Não tem tempo de comunhão, não tem busca. Vive. E aí essa pergunta é muito séria. Você já entregou sua vida mesmo nas mãos de Deus? Já se rendeu? Quantos podem dizer: não, a minha vida está nas mãos de Deus? E aí, meu irmão, o poço não é o teu lugar. Caravana de ismaelitas não é o teu lugar. Casa de Potifar não é teu lugar. Prisão não é o teu lugar. É só um processo. O governo de Deus é o teu lugar. Socorrer vidas, abençoar vidas é o teu lugar, é o teu chamado. Entrega a tua vida nas mãos de Deus para viver os planos que Deus tem para a tua vida. Foi isso que José pôde dizer. Olha, passou pela vida do copeiro, passou pela vida do padeiro, e aí ele pôde dizer em Gênesis 45:8: portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando Deus me deu sonhos, eu defini minha vida. Vou ser um sonho de Deus. Eu entrego a minha vida para viver os sonhos de Deus. Passei pelo poço, passei pela prisão, conheci um copeiro, esqueceu de mim. Conheci um padeiro, puxa, deu uma palavra dura para ele que ele ia morrer, e se cumpriu exatamente aquilo. Mas eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, e hoje eu posso testemunhar tudo que aconteceu na minha vida. Não foi um acidente, não foi, eu não me perdi. Cheguei a pensar que me perdi, mas hoje eu posso testemunhar: foi Deus que me trouxe até aqui. É um testemunho na minha vida. Foi Deus que me trouxe. Não há coincidências, não há acidentes. Tudo tem a mão de Deus por trás. Eu entreguei minha vida. Uma definição clara: a minha vida está nas mãos dele. E aí se cumpre toda a palavra. Nenhum fio de cabelo cai, nada acontece se Deus não permitir. E se Ele permite, Ele tem a resposta, Ele tem provisão. Com certeza, se a sua vida está nas mãos de Deus, o que está acontecendo agora é bênção na sua vida. Pastor, não fala isso. Meu irmão, define a sua vida como alguém que está nas mãos de Deus. Do que eu li, eu digo para você: Ele fecha a boca dos leões, Ele faz o fogo perder a força, Ele ressuscita aquilo que muitas vezes nós damos como morto, achando que acabou. E Ele diz: ainda não acabou, ainda tem um propósito em tudo isso. Esse é o sentido de tudo, esse é o significado: estar
nas mãos de Deus. Entrega a sua vida. Talvez você não tenha feito isso. Talvez você esteja frequentando igreja. Entrega a sua vida e se torne igreja viva, carta viva, escrita por Ele, para viver o propósito dEle, o chamado dEle. Meu irmão, eu não quero ser um navio luxuoso, grande, tal, e não tem leme, não sabe para onde vai. Eu quero ser um barco nas mãos dEle, com um propósito, uma direção, todo dia um propósito, um chamado, um significado, e ter um testemunho para contar, para dizer: eu fui jogado no poço, mas Ele me tirou de lá. Eu fui vendido, mas Ele estava comigo lá. Eu fui para a prisão, eu fui esquecido lá, mas Ele me tirou de lá e me colocou para ser governador do Egito. Eu defini isso lá atrás na minha vida, quando eu disse: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a Ele a minha vida. Quero viver o propósito de Deus. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, certamente que a bondade de Deus estará comigo, e eu vou viver o plano de Deus, vou viver o propósito de Deus, vou viver a vontade, e é boa, é perfeita, e agrada a Ele, agrada aquele que me chamou, agrada o meu Senhor, o meu Salvador. Uma definição, irmão, uma definição na sua vida. Você precisa fazer isso. A unção, ela vem com propósito. Dom é dado para aquilo que é útil. A hora que você definir que você vai ser isso, e você vai ter função, meu irmão, virá dons, unção, graça, confirmação de Deus. Mas enquanto não tem essa definição, significado, você fica aí, olha, perdendo tempo, deixando de viver as grandezas, o extraordinário. Eu me lembro que em janeiro eu falei: esse é um ano do extraordinário de Deus para a nossa vida. Tem gente que fica como que olhando assim, que absurdo. Meu irmão, não tem absurdo se tem propósito de Deus. Não tem absurdo se tem um chamado, se tem um significado de Deus. Não tem absurdo se a minha vida está nas mãos do Senhor. É extraordinário o que Deus tem em meio a tudo isso. Em tudo isso, vou me alegrar nele. Você adora a Deus comigo?